Ready to pay the price. Tell me your most beautiful lies. I'm ready to pay the price. Vem correndo para um rodízio Mr. Titas. Tell me your most beautiful lies. I'm ready to pay the price. I'm ready to pay the price. Tell me your most beautiful lies.
Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, je sors la bécane. J'fume la beuh. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que des barreaux en fer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais, je sors la bécane. Je cale. Tell me your most beautiful lies. I'm ready to pay the price. Sai! Não! Vem correndo pro rodízio Mr. Titas! Sai! Não! Vem correndo pro rodízio Mr. Titas! Sai! Sou eu por trás
do meu olhar distante, um universo inteiro silenciado em meu coração. Os sons que ecoam dentro da minha mente formam uma canção que ninguém mais pode ouvir. Mas aqui, nessa melodia enigmática, eu encontro força em meio à minha fantasia. No ritmo do meu próprio compasso, eu sou livre para ser quem eu quero ser. Oh, vem e dança comigo nesse mundo autista, onde a música une nossos corações em sintonia. Nós somos mais do que as palavras podem dizer. Nesse mundo autista nós podemos voar, voar till the end. Olá, meus amigos, muito boa noite, que satisfação, mais uma quinta-feira, podcast A Voz do Autista no ar. Hoje, né, brilhantemente, como todos os podcasts, não meus convidados tão brilhantes quanto vocês que estavam assistindo. É uma satisfação, mais uma vez, estar do lado de vocês, que é a razão do podcast que te dá voz, a voz do autista. Sensacional, gente, essa noite gostosa, né? Semana passada estava um pouquinho frio, hoje está mais gostoso, embora nós tenhamos um ar-condicionado com pessoas agradáveis. E por falar em pessoas agradáveis, nós temos hoje para você que ficar até o final do nosso podcast, para sortear um rodízio da Mr. Titas, onde você vai saborear essas deliciosas esfirrinhas. Só que tem novidade hoje, você vai poder levar o seu filho autista, tá bom? Então vai você acompanhando o seu filho autista, a Mr. Titas está dando para você no final do nosso sorteio eletrônico, tá bom? E o nome vai ficar na telinha. Pessoal, é uma satisfação estar falando com você mais uma vez. Você que é a primeira vez que está no podcast conosco. Esse podcast existe há alguns anos. Talvez seja o primeiro podcast a ter entrado no ar para falar sobre autismo. Isso não nos engrandece, mas nos dá o direito de ficar feliz, né? Porque nós estamos dando voz a vocês, né? Vocês já sabem da minha história, o porquê eu dou voz a vocês. E é interessante que isso está crescendo na cidade de Limeira e em todo o Brasil, né? Se fala um pouco mais sobre autismo e principalmente também sobre o crescimento, né? Sobre a última pesquisa que teve nos Estados Unidos, o CDC falando que a cada 31 criança uma nasce autista, né? Essa pesquisa foi feita no Brasil. Eu não gosto de nos Estados Unidos, eu não gosto de comparar pela pesquisa feita aqui, né? Embora os nossos últimos convidados da ALAN, da Associação Limeirense de Autismo Muito Melhor, o William Frank, ele falou bem sobre isso, sobre essa comparação do crescimento do autismo nos Estados Unidos e no Brasil. E tem essa diferença, porque é onde foi feito a pesquisas com determinadas pessoas. Mas se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, é só você voltar a fita aí. Na semana passada, a entrevista que nós tivemos com o Dr. William Chaves, que é especialista em direitos do autista, e o William Frank, também, que é presidente da Associação ALAN. Quero mandar um abraço para todos do Grupo Inclusão também. Quero mandar um abraço aqui para o Reinaldo Almeida, que tem seu grupo, e todas as pessoas que nos adicionam semanalmente nos seus grupos. Gente, eu falei sobre crescimento do autismo, né? E quando se fala em crescimento do autismo, as nossas expectativas é que os tratamentos também crescem, o reconhecimento também seja adequado para nossas crianças. Porque nós falamos que quanto mais precoce é diagnosticado o autismo, melhor é para a cura, para a recuperação dessa criança. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem a cura instantaneamente. Não existe cura, porque o autismo não é doença, e sim essa deficiência que já foi constatada, até mesmo para seus direitos, né, de receber. Nós sabemos que existem os tratamentos. Além de nós termos a equipe multidisciplinar que faz o tratamento com as crianças autistas, nós temos os produtos que são lançados. Mas, gente, assim como você gosta de uma camiseta e seu amigo gosta de outro, eu gosto dessa camiseta porque ela tem uma marca melhor, porque ela cai mais em mim, né? Porque ela tem qualidade, e tem aqueles que gostam daquela camiseta simples, né? Que às vezes compra, mas não é tão boa. Eu estou comparando porque hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o pessoal que eu falei há alguns anos, acho que há 3 a 4 anos, eu falando sobre canabidiol, falando sobre o CBD, com propriedade, que eu iria estudar as empresas do país para a gente falar um pouco e trazer para Limeira, já que vocês confiam na minha palavra, trazer para Limeira uma equipe, o qual iria fazer uma ação social com vocês,
Para você que não tem condições de pagar advogado, para você que não tem condições de pagar um médico para prescrever para você o canabidiol, ou CBD, como você fala, eu tenho a satisfação, né, gente, de apresentar a empresa que eu escolhi a dedo para trazer para vocês. Eu vou dar um flash rapidinho para vocês conhecerem a empresa, gente, que tem uma associação ligada a essa empresa, para que tudo ocorra corretamente, só para eles falarem um oi, né? Eu vou apresentar para vocês o Gustavo Marra, que está aqui comigo, depois eu falo a função de cada um, o Felipe Soares e a Anice Soares, a minha amiga há muito tempo que apresentou esses camaradas para mim. Gente, nós já fomos no shopping, né, já tiramos uma foto, já fomos sentar falar com o pessoal do marketing lá, mas nós estamos aqui para apresentar essa galera. Então, só dá uma piscadinha nessa câmera do meio para nós, todo mundo aí, olha, seja bem-vindo, muito obrigado. Nice, boa noite, obrigado por ter vindo ao podcast. Para mim, não tem palavras para descrever a alegria de ter você aqui comigo. Há muito tempo que a gente estava tentando, mas deu certo que você está em São Paulo agora, sim, né? Sim, mas seja bem-vinda. Boa noite, Josué. Sou eu quem agradece. É um prazer estar aqui com você, falando um pouco, né, sobre o autismo, sobre várias patologias e também do poder da medicina canábica na vida da criança autista, na vida do autista, né? Porque tem um adulto autista também, não é só criança. Uma vez que nasce com autismo, ele vai ser autista mesmo na fase adulta. Autismo, uma vez, autismo sempre, né, gente? Não tem cura. Tem sim o remédio, a medicação, onde você pode sobressair melhor com ela, com essa cura e viver, né? É o caso da Anice. A Anice Soares, gente, ela vai falar sobre não a cura, mas sim como que ela está conseguindo sobreviver, né, com essa doença crônica que ela tem através do cannabis, tá bom? E já já nós vamos falar sobre o nome. Anice, apresenta para mim o Gustavo Marra, por favor. Gente, esse aqui é o Gustavo Marra, CEO da Canafarma. A Canafarma é uma empresa de cannabis. Trabalhamos com os produtos da Canafarma, são produtos importados, naturais, produto natural, viu, gente? Não é sintético, não é produto, não é um alopático, não é química. Podem ficar tranquilos que a gente vai falar de um produto natural. Qual pai, qual mãe que não querem, né, o melhor para os seus filhos? E nós estamos aqui com o Gustavo, ele vai estar falando, né, da Canafarma para vocês, apresentando um pouco. Exatamente. Boa noite para vocês, é um prazer enorme estar aqui na TV Agora de Limeira, junto com o Josué. Agradecemos imensamente o convite e a oportunidade de primeiro conhecer a cidade, a primeira vez que eu estou vindo aqui em Limeira, e segundo, de trazer a cannabis para essa cidade, né? Trazer esses tratamentos, trazer um pouco mais de conteúdo, de conhecimento, e demonstrar o quão a gente consegue auxiliar pessoas, o quão a gente consegue levar de volta a esperança para quem necessita e para quem precisa, utilizando dos medicamentos à base de cannabis, né? Então, um prazer enorme estar aqui. Espero que o programa seja um programa bastante produtivo, rico em conteúdo, e que de alguma forma nós aqui consigamos, né, Nice, apresentar um pouco dessa planta tão importante e tão essencial hoje para a medicina e para a saúde das nossas famílias, das nossas crianças, pais, avós, enfim. Prazer enorme. Mais uma vez, obrigado, Josué, pelo convite. Obrigado. Nice, por favor, a Nice falou que essa próxima convidada meu que está do meu lado, que é a pessoa mais bonita da mesa, mas eu fui descobrir o porquê, né? Porque ela é a mãe do Felipe, apresenta seu filho, então, com esse orgulho que a mãe tem. Ai, meu Deus do céu. Eu esperava por isso, mas fala do filhão. É muito lindo, né, gente? Gente, esse é meu filho amado, querido, né? Eu quero me apresentar, eu sou a Anice Soares mais uma vez, mas eu quero me apresentar como mãe do Felipe e mãe do Lucas, que está ali fora nos aguardando também, né? O Felipe, ele é o diretor do Grupo Medicana, que é um grupo de logística, um grupo que tem várias empresas parceiras, né, com a Medicana. E o Felipe vai falar um pouco mais sobre isso para a gente aqui também. Felipe, bem-vindo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Prazer falar com vocês, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa medicina que vem trazendo esperança para muitas famílias, para muitas mamães, e a gente vai tentar falar de uma forma bem simples, né, para que todos consigam entender. Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. Bom, meu nome é Felipe Soares, eu sou um dos fundadores da Canafarma, né, uma empresa americana com operações também no Brasil. Então nós desenvolvemos com muito carinho, com muito cuidado, com muita tecnologia, produtos
que pudesse trazer muita segurança, né? A Anice falou um pouquinho do Grupo Medicana. Além da Cana Farma, nós temos outras empresas, né? Então a gente hoje tem uma composição de grupo que inclui empresas que prestam solução de ponta a ponta dentro do mercado de cannabis. Então nós temos pesquisas, estudos, parcerias com associações, parcerias com institutos de ensino, né? Com faculdades, universidades, enfim, empresas de logística. Então a gente vem estruturando cada dia mais, né? E com muito propósito. Bom, gente, tá aí a apresentação dos meus queridos. Eu vou fazer o seguinte, aquele vídeo que eu passo toda semana para você, né? Para você entender se há alguma irregularidade no seu filho de 0 a 9 meses, está pronto. Eu volto em 2 minutos. Por isso, você já compartilha. Nós vamos tomar uma aguinha aqui rapidinho, gente, tá? Temos muito assunto para falar. Nós vamos falar sobre como chegou o canabidiol no Brasil, quando foi liberado e como que eles estão trabalhando com isso. Eles vieram de onde? Está liberado, gente? São oficializados para trabalhar? Então, tudo isso você vai saber aqui. E como você vai adquirir esse produto se você não tem condições financeiras? Calma, eu os trouxe aqui para isso, tá bom, gente? Eu volto em 2 minutos. Fica ligadinho. Você tem criança de 0 a 9 meses em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Do nascimento aos 2 meses de vida, é muito importante fazer estímulos visuais e físicos. Por isso, você pode mostrar objetos coloridos para o seu bebê e movimentá-los lentamente em diversas direções. Cantar, ler histórias e conversar também são ótimos estímulos e fortalecem os laços entre pais e filhos. Já para fortalecer os músculos do pescoço, deixe a criança de barriga para baixo e chame sua atenção com brinquedos, dizendo seu nome para que ela seja estimulada a levantar a cabeça. Já dos 2 aos 6 meses de vida, brinquedos e objetos coloridos, macios e limpos, como tigelas de plástico, chocalhos e mordedores, são ideais. Assim, a criança pode buscá-los, segurá-los e levá-los à boca sem risco de se engasgar ou se machucar. Se a criança não gostar ou estranhar algum brinquedo, deixe-o de lado e tente novamente mais tarde para ver se ela mudou sua aceitação. Outra brincadeira legal é conversar ou fazer barulhos de um lugar onde a criança não esteja vendo você, para que ela tente localizar de onde vem o som. Por volta dos 5 meses, estimule a criança a rolar de barriga para cima e para baixo. Já para os bebês de 6 a 9 meses, a rotina já é mais interessante e dá segurança para ajudar a criança a manter o aprendizado. Algumas das brincadeiras favoritas são esconder o rosto com as mãos e perguntar onde você está. Bater palmas ou tambores mantendo um ritmo também é interessante. Dê brinquedos fáceis de segurar e incentive que ela passe esse objeto de uma mão para outra. E objetos em temperaturas variadas, como levemente gelado ou levemente morno, para a criança explorar sensações. Nessa fase, estimule a criança a sentar, mas não a deixe sozinha nesta atividade. Você também pode colocar objetos em volta da criança, para que ela mesma o busque com as mãos ou tenha que ir até o objeto para pegá-lo. Nessa idade, também é muito bom conversar com a criança, falando os nomes dos objetos, das partes do corpo e fazendo sons de fácil repetição, como mamá, papá e etc. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Você tem criança? Muito bem, já voltamos então. A Voz do Autista. Muitas mães gostam desse vídeo, né? E também elas passam esse vídeo para seus netos e filhos, o que é importante. Nós aprendemos um pouquinho mais, ou está fortalecendo, né, gente, a nossa parte cognitiva e relaxando um pouquinho para aprender um pouquinho sobre também esses deveres tanta gente engravidando precocemente, e é importante as avós, os filhos, né, até se preparar e aprender um pouquinho
para ver se você tem alguma informação diferente no seu filho, para você procurar um pediatra, na verdade, uma equipe multidisciplinar, para detectar se há autismo na sua criança. Por que você só fala de autismo, Josué? Porque o podcast é a Voz Autista, né? Vocês sabem que eu tinha um programa diário jornalístico, de segunda a sexta-feira, o plantão de notícias, e através de vocês, mães, né, do reconhecimento da luta de vocês, eu comecei a fazer o podcast semanal para apresentar somente, estudar um pouquinho mais, para dar voz a vocês realmente, né? E nós trazemos aqui profissionais liberais, trazemos famílias atípicas, presidentes de associações, advogados, muitos profissionais na parte de psicologia, fono, e hoje nós não é diferente, nós trazemos pessoas ligadas a tudo que é falado, né? Resumidamente, que esses profissionais falam sobre os tratamentos, que a parte terapêutica é muito importante, mas também a parte medicinal, ela ajuda demais. E nós sabemos, para fazer uma breve abertura, né, que a Anvisa liberou em 2019, bem na época do Covid, a venda, na verdade, do CBD, do cannabis medicinal, com prescrição médica e até em farmácias, né? E eu queria perguntar para o Felipe, na verdade, sobre, que ele já está na câmera comigo, sobre essa época da pandemia, né, se você já trabalhava, na verdade, se vocês já trabalhavam com o canabidiol, e como que foi a aceitação, se você já trabalhava, e se foi importante a Covid, entre aspas, né? O pessoal começou a ficar mais em casa e começou a pesquisar mais sobre produtos, muitos perderam seus entes queridos, né? Muitos, né, passaram por problemas psicológicos, muitos descobriram suas doenças através do ficar em casa, né? E isso foi importante para o conhecimento e despertar, né, das pessoas a conhecer a rede social, a conhecer os produtos. Como que foi para você nessa época? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu sempre conto a nossa história, nós nunca tivemos interesse em trabalhar com cannabis, né? E houve uma necessidade, né, de ver a minha mãe cada dia pior e buscando tratamentos alternativos e medicamentos, ao ponto de fazer uso de 10 medicamentos alopáticos e não ter resposta positiva. Sem sono, estresse, o cabelo caindo, e aí, em uma das nossas buscas, a gente ouviu falar da cannabis medicinal, né, da maconha, que poderia trazer algum tipo de resultado. Então a gente aprofundou a pesquisa, pouco se falava a respeito de cannabis, até conseguir acesso a um medicamento, a um frasco, né, de CBD. A Anice iniciou o tratamento e a gente foi testemunha ocular de ver ela fazendo os desmames das medicações alopáticas dentro de casa. A gente foi acompanhando, melhorou a qualidade do sono, melhorou o controle de queda do cabelo, as dores que ela sentia de fibromialgia, porque o CBD é um potente anti-inflamatório. E isso foi muito interessante, porque ali em 2019 começou-se, né, ali aquele boom da pandemia, e as pessoas foram para casa. E dentro de casa, as pessoas começaram a perceber coisas, perceber comportamentos. Os pais tiveram mais tempo com os filhos, então começaram a perceber comportamentos, ações, atitudes, e foram em busca de tratamento. E nessa busca de informações, de tratamento, foi um momento que nós estávamos entendendo que era necessário educar, era necessário falar do medicamento à base de cannabis e quebrar esse preconceito que é ainda instaurado na sociedade. Hoje nós já estamos bem avançados quanto a isso, né? Hoje, quando a gente fala de cannabis medicinal, já existe um respeito, as pessoas já conhecem, já ouviram falar. Naquela época ainda não. Mas isso foi muito interessante, porque a gente conseguiu alcançar muitas pessoas que estavam dentro de casa, de maneira remota, num curto espaço de tempo. E com isso a gente ganhou grande relevância, né? Então, desde 2019, até, talvez um pouquinho antes, que o canabidiol já vem chegando na casa das famílias brasileiras, como opção de tratamento alternativo, né? Para a mamãe, por exemplo, que fazia uso do risperidona, de outros protocolos, sem resposta de tratamento. E aí, quando começa a substituir pelo canabidiol, observou-se uma resposta muito mais eficiente de tratamento. Então, isso para a família toda, ver a criança que não falava desenvolver fala, começar a falar, começar a interagir, começar a interagir na escola, começar a aprender
né, desenvolver as funções cognitivas, isso é muito interessante. E logo, os médicos também, principalmente aqui no Brasil, para quem não sabe, o Brasil tem se tornado cada dia mais referência quando se trata de cannabis medicinal. Os Estados Unidos sabem produzir. Hoje, no Brasil, ainda não existe uma regulação, uma regulamentação que possibilite avançar. Isso está sendo tratado. Mas os Estados Unidos avançou com isso primeiro. Mas o Brasil avançou primeiro com a parte medicinal. Então, nós somos privilegiados de ter médicos empenhados no assunto de cannabis medicinal. Então, nós tratamos com muita seriedade o medicamento à base de cannabis aqui no Brasil. No final, eu vou apresentar para vocês aí uma surpresinha, mas um produto extremamente inovador, com muita tecnologia, produzido nos Estados Unidos, à base de cannabis, e aí a gente já começa a entrar numa esfera de medicamento. Porque muitas pessoas conhecem o canabidiol hoje como óleo, como a tintura, né, enfim, que vai fazer o uso ingerido. Mas nós já estamos entrando em uma nova etapa, em um novo momento da cannabis medicinal. O futuro, né? Vamos falar já assim, estamos trabalhando em cima disso. Isso é muito, e isso só é possível com base no trabalho que nós fizemos, no número de pacientes que nós alcançamos, no número de médicos que nós apoiamos, conseguimos promover a educação, porque é muito importante falar disso. E é importante trazer esse assunto para dentro de casa também, porque muitas vezes a mãe, ela é favorável ao tratamento, mas às vezes o pai tem um preconceito. Mas o pai tem um preconceito, mas não buscou também a informação e vice-versa. Então é extremamente a gente falar abertamente sobre cannabis medicinal e os seus benefícios. Eu quero perguntar para o Gustavo a respeito do preconceito, né, se fala sobre cannabis, né, o pessoal tem o preconceito, porque de onde é extraído, na verdade. Gostaria que, se o Gustavo pode me explicar, a aceitação, né, porque eu acho que quanto mais informação, menos preconceito é. Eu acho que se há preconceito é porque a pessoa não tem informações exatas sobre. Então, o tema do ano passado, né, no Dia Mundial do Autismo, foi mais informação, menos preconceito, que é o autismo. Então, nós podemos referenciar, usar também esse tema, até para o cannabis, né, porque com certeza, com mais informação a pessoa vai ter menos preconceito e vai acabar aceitando. Com certeza. E depois tem uma pessoa do seu lado, que é a Anice, que faz uso próprio disso. Né? Quando ela me deu uma entrevista há anos atrás, né, não saberia que ela estaria comigo hoje, é até agradável isso, mas ela vai contar para mim, para vocês em casa, como que ela subia a escada da casa dela. Vocês não vão acreditar, é inacreditável. Sim, é verdade. Gustavo Marra, por favor. Bom, Josué, quando a gente fala sobre cannabis, né, sobre medicação à base de cannabis, a gente tem que entender diversas nuances, né, sobre esse tema, na verdade. Preconceito. Quando a gente aborda a cannabis, a gente já se depara de cara com preconceito da maconha. Palavra feia, né? Uma palavra pesada até. Mas a gente precisa entender a origem disso. Eu acho que esse é o principal passo em busca do conhecimento para a gente separar um pouquinho dessa história do preconceito. A maconha nada mais é do que um rearranjo das letras da palavra cânhamo. Cânhamo é a planta. Cânhamo é, vamos dizer assim, o nome espécie, né, usual da cannabis, cannabis sativa. Erva. Pode falar erva, não sei. Pode falar erva, A cannabis sativa é o nome científico da família de plantas, família Cannabaceae e tal. Nós temos aí a cannabis sativa, que é uma espécie, cannabis indica, ruderalis, etc. Que são nomes científicos, mas o nome popular ali, conhecido, o nome usual do dia a dia seria cânhamo, né? De forma bem genérica. E aí, de forma pejorativa, surge então a palavra maconha, né? Da mesma forma que nós temos seria o apelido, vamos dizer assim, do mal da planta, né? Chamar aquilo de maconha, assim como nós temos aí a marihuana em outros idiomas, e é utilizado bastante no inglês também isso. Por quê? Esse nome veio junto com uma carga de preconceito de uma proibição, né? Vale lembrar que a cannabis ela é conhecida da humanidade há 10 mil anos atrás. Então nós não estamos falando de uma planta que surgiu ontem. Não, existem relatos, existem documentos históricos que trazem e datam a existência de medicina, né, a existência do uso da planta da cannabis em tratamentos, em
farmacopeias, por exemplo, na farmacopeia chinesa, ela é datada de 2000 anos antes de Cristo. Nós temos relatos de uso no Egito pela rainha Cleópatra, por exemplo. Nós temos já relatos de uso na Índia, tanto em rituais religiosos também quanto em tratamento de algumas doenças, principalmente dores crônicas. Nós temos relatos de tratamento, inclusive ainda vem do Egito, né, da medicina egípcia, do possível tratamento do glaucoma ainda na época, utilizando dessa planta. Então, assim, é uma planta que permeia a nossa existência enquanto seres humanos, né, desde de muito tempo. Porém, de forma recente, nós estamos aí falando agora em 1929, nós passamos ali por um conjunto de reformulações, de mudanças no cenário global, né, no cenário internacional, aonde, partindo dos Estados Unidos ali, mais ou menos ao final dos anos de 1930, 1931, nós tivemos o Marijuana Tax Act, que foi um ato de proibição dos Estados Unidos que acabou atingindo de forma global a cannabis como um todo. E a partir desse momento é que essa planta se tornou tão marginalizada. É, né? interessante falar, só um parêntese, mas é muito interessante. Quando houve a lei de drogas, a gente vai muito pelo que a gente vê. E a maconha passou a aparecer somente associada a tudo de ruim. Exatamente. Então, tudo que você via na sociedade que era ruim, eles associavam a cannabis, ou seja, roubo, furto, tudo que for ruim. E aí vem, nesse ponto em que o Felipe trouxe aqui, vem a questão do, a maconha é a porta de entrada para as outras drogas, né? Isso começou tudo ali. Com um ato de proibição intenso, como aconteceu, e o Brasil logo na sequência foi signatário do ato também, então, nessa mesma onda, o Brasil entrou junto com os Estados Unidos e também foi um dos primeiros a praticamente banir a planta, né? A nível legal aqui no Brasil. Isso trouxe a falsa ideia, né? E aí o primeiro conceito errado da cannabis de que aquilo ali, primeiro, era uma droga, deveria ser totalmente controlada e deveria ser classificada de caráter ilegal, né? Então uma planta que não deveria estar em circulação e que deveria ser restrita. Por quê? Dali se surgiriam delinquentes, dali se surgiriam a origem de crimes, a origem era usado para uso criminal. Exato, era praticamente qualificada como uma substância de uso criminal e que os seus devidos usuários, por consequência, seriam criminosos, seriam ali bandidos. Uma coisa interessante também é que a maioria das pessoas acreditam que a folhinha da maconha, porque muito se vê a proibiçãozinha se colocou com a folhinha, a folha como sendo o brasão, né? O brasão da maconha, assim. E ela tá sempre associada ao proibicionismo e às coisas ruins. Mas a folha, ela não serve para fazer nada. O que se a utiliza... nível de uso da cannabis. Ela serve, sim, para outras questões industriais, mas falando do conceito de medicamento ou até mesmo do uso recreativo, né? A folha em si não tem nada. Absolutamente nada. Se utiliza a flor. Se utiliza a flor, exatamente. Mas o sumo dela, eu acho que a essência, né? A essência são muitos. Quando a gente fala da planta agora como um todo, né? Enfim, saindo do viés de, olha, beleza, isso aqui não é então uma droga. Vamos voltar a estudar isso. Vamos romper de novo essa barreira e reapresentar a cannabis para a humanidade, porque foi isso que foi feito. Se a gente for entrar agora na história mais recente, nós temos o professor Dr. Rafael Mishulan, da Universidade de Israel, que foi o responsável por isolar os canabinoides, os dois principais canabinoides que nós discutimos. E a partir de então se abriu de novo o leque ao estudar essa planta. E a partir desse estudo é que surge, então, tudo que a gente está discutindo aqui hoje. E aí, um ponto interessante que eu vou trazer aqui para vocês com base nesse estudo é que um parceiro de pesquisa do professor Mishulan em Israel era um professor brasileiro. Então, nós podemos dizer que o Brasil esteve nesse processo de reabertura da cannabis para o mundo. Porque a partir de que o Dr. Mishulan, em Israel, isola esses dois canabinoides, que foram denominados CBD, canabidiol, e THC, tetrahidrocannabinol,
A partir dessas separação dessas moléculas, e aí o início dos estudos individuais do que elas causavam no nosso organismo, e principalmente, né, um dos pontos da pesquisa do professor Michulon era entender o porquê que a cannabis era tão amplamente utilizada, né, e do ponto de vista, se a gente for considerar ela como droga, erroneamente aqui, mas fazendo a comparação, nós estaríamos falando por que ela é a droga mais usada do mundo. Por que a cannabis está aí no top 1? Porque todo mundo usa. E aí, a partir desses questionamentos, é que o professor deu alguns starts na sua pesquisa, entendendo o comportamento desses canabinoides. E aí sim, a gente hoje entende uma sacada, o porquê. Na verdade, né? Exato. E aí hoje nós entendemos o porquê. Então, a planta em si, ela na verdade é um conjunto de componentes, né, de substâncias. E a sua flor, na flor da cannabis, ela tem hoje mais de 200 canabinoides que nós conhecemos. Mas os estudos continuam, afinal de contas foram anos de bloqueio, né? A ciência ela está tendo que reestudar a cannabis e reintroduzir ela. Então, a cada dia, a cada novo artigo publicado, se descobre novos canabinoides, ou se renomeia alguns, ou se troca composições, ou se inicia outros estudos para entender a real atividade ou ação desse canabinoide no organismo humano. E a partir disso, então, se cria o conceito cannabis medicinal. Para diferenciar. Porque quando a gente fala da palavra maconha, a primeira coisa que a gente enxerga, e eu falo isso porque eu também tinha preconceito antes de iniciar esse trabalho com a cannabis, eu tinha um preconceito terrível, mas quando a gente fala da maconha, a gente olha sempre um tablete marrom, escuro, que a polícia apreende na TV, solta aquilo ali, aquele tanto de coisa, e aquilo é maconha. Só que aquilo ali nunca foi maconha. Se a gente for lembrar que a maconha é esse rearranjo de letras da palavra cânhamo, que é uma planta, aquilo ali que é chamado, né, de prensado, na verdade, da planta ele tem muito pouco. Aquilo ali é um conjunto de tudo, na verdade, né? Uma plantação que foi feita, colhida de qualquer jeito, plantada em qualquer solo, prensada junto com diversas outras coisas, sujeiras, insetos e mais um monte de coisa, feita num fundo de quintal, afinal de contas é ilegal, então como que quem produz esse tablete ali, né, ele vai produzir isso seguindo critérios de segurança, critérios de qualidade? É lógico que não, ele vai produzir da forma como ele conseguir. E ainda assim, ela é lavada e purificada com diversos outros solventes e substâncias. Então, naquele pacote ali, na verdade, você tem realmente a planta toda amarrotada ali, você tem flor, você tem folha, você tem galhos, você tem tudo, você tem terra, raízes, tudo aquilo prensado, possivelmente insetos, fezes de animais, e enfim, o que tinha naquele solo ali dentro, prensado e ainda com aditivos, né, químicos, que provocam a dependência ali, na verdade, né, em alguns casos. Ou utilizado para inibir cheiro. Ou utilizado para inibir algum cheiro, que é o caso da amônia, por exemplo, que eles usam muito a amônia para fazer a limpeza dessa barra ali depois que é feita, né, e aí aquilo ali sai na televisão como manchete, né, principalmente de jornal sensacionalista, né, a polícia apreende toneladas e toneladas de droga. Não sei o que, essa é a visão que a sociedade tem da cannabis. Quando a gente fala disso, do lado de cá, cannabis medicinal, a gente teve que separar. Porque eu não poderia falar maconha medicinal. A primeira coisa que a pessoa ia pensar, fala, putz, isso é um pedaço de um tablete marrom, eu tô usando aquilo ali para fazer meu remédio? Jamais poderia fazer isso. Mas esses produtos, começar do zero. E esses produtos que foram apreendidos, essa barra de maconha, essas toneladas, né, eles estão no bruto, na verdade, e é uma porcaria. É uma porcaria. Não se compara. Não se pode dizer. Não se pode dizer que aquilo ali é cannabis. Eu acho que imagina, falando do ponto de vista prático mesmo, o que tem de cannabis ali, eu ouso dizer aqui que é menos de 20%. Não tem a essência, na verdade, do cannabis e a purificação da... Exatamente. E aí, quando a gente fala de cannabis, por exemplo, já apontando para o lado medicinal, né, a gente aponta para um tratamento, um medicamento como esse aqui que eu estou segurando, um óleo rico em CBD, né, um óleo full spectrum. Isso aqui não tem absolutamente nada relacionado ao tablete marrom de maconha.
absolutamente nada. E eu acho que o primeiro passo para a gente romper essa barreira do preconceito com os tratamentos à base de cannabis é entender isso. É entender que aquele tablete de maconha, na verdade, não é cannabis. E não pode ser tratado como tal. E aí sim, quando a gente vai falar da cannabis medicinal agora, toda vez que a gente olhar um frasquinho desse, um óleo, uma extração de cannabis, um processo industrial, nós vamos lembrar sempre de uma planta verde, bonita, cheirosa, uma erva. Cuidado, que qualquer um poderia ter no jardim, que nasce como qualquer uma outra, que tem inúmeros benefícios, tanto na parte dos seus componentes, mas como também como uma cultura. Uma vez que a cannabis, ela é utilizada, né, o cânhamo, ele é utilizado em diversos cenários, como por exemplo em Chernobyl, por exemplo, para redução de radioatividade naquele solo. Então ela é plantada aos arredores de Chernobyl porque ela tem capacidade de regeneração daquele solo e tem também capacidade de filtrar algumas coisas. E é justamente aí que está o perigo do prensado, porque foi plantado aquilo ali em qualquer lugar que tinha disponibilidade, numa encosta de um morro, numa terra qualquer. Ou seja, ela está diante a um cenário contaminado e ela tem capacidade de extrair daquele solo resíduos que estão ali depositados há 20, 30, 40 anos e concentrar aquilo ali nas suas flores. Então, se a gente não tem esse cuidado, como é o caso ali de uma produção do prensado em si, você está ali ingerindo mercúrio, você está ingerindo chumbo, você está ingerindo metais pesados, toxinas, agrotóxicos, enfim, diversas outras substâncias indesejadas que estão naquele solo, que talvez outras culturas, outras plantações não estariam concentrando isso, mas a cannabis concentra. Então, na radioatividade, que é o caso de Chernobyl, por exemplo, ela é amplamente utilizada e já tem anos para conter essa contaminação radiológica que está proveniente ali naquele solo, né? Então, ela tem esses benefícios além de tudo isso. Ou seja, para produzir cannabis, para medicamento, nós temos que seguir um critério industrial, agrícola e principalmente sanitário. Para aprovação da OMS. Entendeu? No caso dos Estados Unidos, né, do FDA, que seria a Anvisa americana, é muito importante esse critério. O que o Gustavo aborda ali, falando da origem do preconceito, né? E sempre tem alguém que aceita desafiar isso. Sim. O professor Rafael Michulan, por exemplo, ele foi muito importante e sempre será. Quando a gente fala, a gente até costuma dizer que ele foi o pai da medicina endocannabinoide. Mas antes dele, vários outros estudaram outras substâncias, fungos, em trigo, cogumelos, ópio e gente. Vale lembrar na questão do ópio que os Estados Unidos baniu a cannabis. Não pode. Mas foi responsável pela crise dos opioides, pela crise da morfina, pela crise de todas as outras coisas que geraram ali diversas mortes, literalmente mortes. Por descontrole. Por descontrole, por dependência química, e aí provocando ali falência renal, porque a gente sabe o quão agressivo é um opioide ao organismo humano, né? A morfina, ela salvou muitas vidas. Sim, foi essencial. Sim. Mas a partir de um momento a indústria farmacêutica entendeu aquilo ali como uma forma de ganhar dinheiro. E ela foi amplamente divulgada para tratamento de diversas outras coisas, assim como diversos outros opioides foram divulgados e ocasionando nos Estados Unidos a crise dos opioides, que foi tão terrível, né? Articulando ali esquemas de corrupção, esquemas de fraudes e tudo mais, onde tinham-se diversos médicos prescrevendo e recebendo, enfim, aquela confusão toda que provocou infelizmente a perda de muitas vidas a partir desses tratamentos. A cannabis poderia ter tido um tratamento parecido com essa liberação para tratar do ópio, né? Porque, beleza, a morfina veio do ópio, é um opioide. Então, se ela é um opioide e está regularizada, por que um óleo de cannabis, um canabidiol, não pode ser regularizado de tal forma? Se a gente for pensar, isso pensando logicamente e friamente, sem querer entrar no mérito da planta em si, mas simplesmente comparando um ao outro. O ópio, ele é um produto de origem vegetal natural e a cannabis também, o CBD também. Por que eu permiti que fosse cultivado, fosse desenvolvido e fosse apresentado uma morfina e até hoje eu não posso permitir que seja apresentado um óleo rico em CBD? E isso é o ponto principal do preconceito. Sim. Entendeu? É ainda vincular isso. Mas aí a indústria, na época, fez uma separação do ópio, isolou os usuários, retirou tudo isso. Se trata da
da máfia da indústria farmacêutica. Com toda certeza. Produto, Com toda vai certeza. resolver o assunto. Pensa o seguinte, eu vou apresentar um produto para você que retira 15, 20 medicamentos do seu uso como dia, foi o como é caso da Anice. Dona Anice, por exemplo. Pensa eu tomando isso aqui. Como era a sua vida antes de tomar isso, Nisso? Vamos lá. Então, Porque o Felipe Soares, ele falou, né, que ele, ao ver o sofrimento da mãe, a não reconhecer nada que faria diferença de uma mãe, ou seja, o amor pela mãe, né, ele acabou entrando nessa e descobriu. E hoje, além de você fazer o uso, ser testemunha disso, você acaba gerando uma empresa junto com o Felipe, depois você vai falar sobre isso, a sua função dentro da empresa, mas eu quero que você fale quem é a Anice Soares antes do Canabidiol, e eu quero que você fale de você depois. Legal. Então, a Anice do antes é uma Anice sofrida, com expressão E isso, triste. desculpa, você tem tudo comprovado com exames, né, com fotos. Sim, Que você sim, me falou. sim. Então, se há alguma dúvida, gente, você pode entrar em contato, tá? Nós não estamos vendendo produto, nós estamos ensinando você teoricamente o que é o cannabis medicinal e por que a Canafarma está entrando na cidade de Limeira, tá? É isso que eu quero que você entenda. Desculpa. Então, Josué, a Anice do antes era a Anice que sentia dor todos os dias. Eu era uma pessoa assim, num corpo triste, porque eu fibromiálgico, né? Eu sou fibromiálgica, eu sofro com dor crônica. Há alguns anos eu sofria, né, na realidade, com dor crônica. E eu diria assim que aproximadamente uns 10 anos entre idas e vindas no médico, o que eu ouvia é psicológico. Só que esse psicológico doía na minha carne, né? Eu sentia a dor. Isso não há era. quantos anos atrás? Mais ou menos uns. Bom, se já tem 5 anos que eu faço uso da cannabis, uns 15 anos atrás. Ainda já se falava, né? Isso é coisa de mulher, né? Não, eles inventavam umas doenças que eu nem sei falar o nome, assim, é isso, é aquilo. Aí, por fim, é psicológico, mas eu não dava conta de abrir a porta do banheiro da minha casa. Meus filhos tinham, não é, Felipe? Meus filhos tinham que abrir a porta para mim. Eu tinha dificuldade de descascar uma laranja para chupar, eu tinha dificuldade de cortar um tomate. Olha aí. A dor era psicológica, mas eu descia as escadas da minha casa arrastando o bumbum no chão, porque eu não dava conta. Subir, então? E para subir era uma luta, porque eu tinha que subir com as mãos no chão. E essa dor só ia aumentando, aumentando. Exatamente. A gente vive meio... Eu falando pelos fibromiálgicos, apesar do programa aqui do podcast ser sobre a voz do autista, mas a gente não poderia deixar de falar dos benefícios da cannabis, não só no autismo, mas para outras patologias, como foi o meu caso. Eu estava tomando uns 10 tipos de medicamento e fixos, tinha 7 que eu tinha que ter todos os dias para tomar. Alguns eram aleatórios, mas 7 medicamentos fixos. Então, para você que acha que isso aqui é uma droga, para mim isso aqui é esperança, é isso que me mantém de pé. Isso para mim não é droga. Isso aqui que vocês estão vendo, esse olhinho aqui, gente, olha, bem clarinho, né? Uma cor bem pura, tá vendo? Um produto puro. Quando o produto puro, a cor dele é isso aqui, Josué, ó. Se tiver mais verde, muito escuro, é produto que não tem uma... É transparente. Não é um produto legal, e se tiver muito branco também tá estranho. Então, assim, as pessoas precisam... Tem a cor ideal para ele, Tem a cor ideal para o canabidiol. Então, a gente tá falando de um produto 100% orgânico, um produto 100% puro. É legal falar disso, porque hoje tem muitas empresas que perdem o senso de responsabilidade, né? Exato. E pensa no financeiro. Basicamente isso. E quem sai prejudicado dessa equação é o paciente, muitas vezes, que vai iniciar um tratamento, não vai ter resultado, né? E acaba desistindo do tratamento. Então é importante a gente procurar empresas confiáveis, empresas que tenham esse compromisso, né? E só dando um adendo a essa questão que a Anice pontuou da coloração, né? O porquê que é importante a gente entender isso. Nós estamos falando de um medicamento natural, nós não estamos falando de um medicamento proveniente de química, proveniente de toda uma cadeia industrial, como a indústria farmacêutica faz, né? Nós estamos falando de um produto natural, extraído de plantas. Não quer dizer que ele é extraído lá, colocado aqui de uma vez. Não, ele passa por todo um processo industrial, sim. Mas é justamente nesse processo que nós temos que tomar o cuidado. Porque você extraiu uma planta, bom, falando aqui de química básica, né? O que essa planta tem, a princípio, né, de bioquímica ali? Bom, primeiro, ela é verde, então ela tem clorofila.
É normal que esse extrato ele saia uma coloração mais verde, e principalmente depois de uma concentração verde escura. Ela tem ali proteínas, ela tem enzimas, ela tem as suas substâncias gerais, ela tem os canabinoides, ela tem os flavonoides, ela tem os terpenos, enfim, ela tem tudo isso. Você extrai. Como que você extrai? Você extrai de forma limpa? Você extrai de forma com traços contaminantes, com solventes contaminantes que podem estar presentes nessa amostra final? Tudo tem que se observar isso. Então, com a cannabis, para que a gente preserve o máximo, a gente tem que seguir alguns processos industriais, né? Sempre... E aí esse ponto da coloração é um ponto essencial nessa separação. Existem diversos fabricantes internacionais da cannabis e tudo, e existem aqueles que estão ali aproveitando uma onda para ganhar dinheiro, porque é muito mais fácil você extrair, por exemplo, com uma extração etílica, né, álcool. Vou falar de forma bem genérica aqui, não me adentrando na parte técnica, mas assim, misturar as flores, a planta da cannabis ali, com um tanque cheio de álcool ali, não é todo esse o processo, mas enfim, de forma geral ali dentro, fazer essa extração ali dentro e passar por 2, 3 processos de filtragem, pronto, está engarrafado. Olha, eu vou ter uma concentração de álcool muito maior, eu vou ter uma degradação dessas substâncias, eu não vou ter uma filtragem correta. Outra coisa é você falar, não, eu vou utilizar um processo mais limpo, como é o caso, por exemplo, da Cana Pharma, que utiliza 2 processos importantes, né? Nós fazemos um processo com nitrogênio e nós fazemos um processo com gás carbônico, que são 2 gases. A qualidade do produto. Nós utilizamos o nitrogênio líquido no momento de colheita para preservar essa planta em natura até que ela seja levada, então ela é congelada ali a temperaturas muito baixas, levada a um laboratório, e nesse processo de congelamento ela passa por uma extração com gás carbônico. Ou seja, gás carbônico, CO2, ele está presente na nossa atmosfera, ele está presente aqui agora, ele é um gás respiratório, está presente em todas as nossas trocas gasosas de diversos seres vivos, não só nós, né? Então ele é um resíduo limpo, vamos dizer assim. Ele é um solvente limpo. Então, quando a gente passa isso por um processo de extração com gás carbônico, na verdade nós estamos oferecendo uma pureza nessa extração. Eu não estou deixando resíduos desse solvente, porque uma vez que eu passo pelo processo e que envolve ali um trabalho físico, né, de temperatura e pressão, mas uma vez que essa planta passou por esse processo e que eu normalizo a pressão para a pressão atmosférica com a temperatura ambiente que ela está, esse gás carbônico, esse líquido, né, que ali ele é feito com estado de supercritical, mas esse líquido utilizado de solvente, na verdade ele tornou-se gás novamente, e ele saiu. O que ficou ali, aquele óleo que a gente chama de crude, é puro. E a partir dali a gente faz as extrações. Então é filtrado, é feito tudo isso para a gente chegar a uma tonalidade de cor como essa daqui. Clara. E é lógico, é um produto natural, varia de planta para planta, varia de lote para lote. Ele tem as suas variações? Sim, tem. Mas o ponto de vista geral eu tenho uma cor total disso aqui. Agora tem empresa aí que não entrega produto preto, entrega produto verde, e a gente tem que observar isso. Então esse ponto que a Anice trouxe, contextualizando para ela continuar a história, é muito importante frisar a questão da qualidade para um bom resultado. Até porque a gente pega muitos pacientes, nós da Cana Pharma principalmente, recebemos muitos pacientes que, eu estou utilizando um óleo, eu estou utilizando isso, mas eu não estou tendo benefícios, meu filho não está melhorando, o que está acontecendo? A maioria das vezes quando a gente pede para entender, me fala qual que é o óleo que você está utilizando, qual que é a concentração, vamos ver, vamos indicar um outro médico, vamos fazer algum outro trabalho. Quando a gente recebe a primeira informação do óleo que a pessoa está utilizando, uma foto, a gente já bate o olho e fala assim, eita, eu já sei o porquê. E o que dói. E a gente tem que tomar cuidado para não transformar cannabis em placebo. E isso é um ponto importante. E sabe uma parte que me dói, Josué? Porque tem mães de autistas que têm coragem de comprar óleo sem procedência, não sabe a procedência de onde vem. Aparece alguém vendendo por aí. Gente, vocês têm noção? Teve um dia, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, eu estava no shopping. E vendedor e mineiro ainda, você já imagina, né, o papo, né, como é que é. Sim. E começamos a ter uma prosa, eu de vendedor para vendedor. E aí eu comecei a falar que eu trabalho com cannabis medicinal. E o cara falou assim, olha, eu uso cannabis medicinal. Eu falei, deixa eu ver. Cara, eu quis experimentar, curiosa. Eu coloquei 5 gotinhas do olhinho dele debaixo da minha língua, porque a gente usa sublingual.
Daí, mais ou menos, uns 30 minutos, eu fiquei sem condições de voltar para casa, de tão chapada que eu fiquei. Aquilo me deu uma tristeza tão grande que eu só pensava nas crianças. Eu ficava imaginando, gente, imagina uma criança não verbal. Imagina alguém que não consegue falar o que está sentindo. Isso é uma coisa, eu não gosto nem de falar, que eu me emociono. Dá uma agonia, né? Dá uma agonia dentro. Dá uma agonia mesmo. E por isso que eu oriento sempre os pais, gente, quem compra essas coisas, não seria nem para comprar, mas se você compra paralelo, dá um jeito de testar. Olha, sente primeiro, usa primeiro antes do seu filho usar, porque você não sabe o que seu filho está ingerindo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Quando a gente fala assim de marcas, produtos, empresas sérias, é porque isso é sério. Por mais que é um produto natural, você não pode sair por aí comprando qualquer coisa, ingerindo e colocando para uma criança. Tem muita gente vendendo gato por lebre, né? Então a realidade é essa, né? Então tem muito lobo se vestido de ovelha. Mas a ganância das pessoas coloca a saúde em risco. E a parte financeira, aonde que os criminosos vão agir? Aonde está pegando hoje? A sensação é o cannabis. Então, os malandros, as empresas... Os aproveitadores. Os aproveitadores vão trabalhar em cima disso. Né? Infelizmente, há em todos os setores. Né? Sim, sempre tem. É inadmissível, mas existe. Esse é um alerta importante. Né? Mas, fazendo do jeito certo, alcançamos resultados impressionantes. Né? Mas tem que ser com segurança. A Anice estava comentando um pouquinho, né, do antes dela, do tratamento, e nós fomos testemunha ocular. Então a gente ficava ali sem interesse nenhum, observando de longe quantos medicamentos ela fazia uso. 10, 12 medicamentos, pregabalina, uma lista gigante. Loxetina, né? cicloprezapina... Era um para dormir, um para acordar, para sentir dor e tal. E assim, a gente foi observando que ela foi conseguindo fazer o desmame da medicação. Tudo, obviamente, com ordem, com decência. Mas olha, eu já não estou sentindo falta mais desse medicamento. Eu só estou fazendo uso do canabidiol. Esse aqui eu já não preciso. Eu estou dormindo bem, então já não preciso. No final, quando a gente avaliou, né, ela fazia uso somente do canabidiol. Então, aconteceu um milagre? Não, aconteceu ciência, aconteceu medicina, e no caso dela, ela foi muito beneficiada com isso. Né? E de lá para cá, de uma forma indireta, as pessoas começaram a se interessar pelo canabidiol, pela história da Anice, como que ela mudou realmente, como que ela conseguiu fazer coisas que antes ela não fazia. Como, por exemplo, calçar um tênis e correr na rua, como ela está aqui em Limeira Como hoje, ela está aqui hoje, agora. Viagens, né? Eu não dava conta de andar 5 quilômetros e o resultado disso foram que milhares de pessoas pelo Brasil já passaram por consulta, nós tivemos o privilégio de acompanhar, de atender, e são várias histórias, vários casos que foram beneficiados, né? E o que é engraçado, Josué, é que eu sou fibromialgica, sofro com TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, e o canabidiol é aquele divisor de águas, é aquilo que me põe na linha, sabe? Aquilo que eu costumo estar flutuando de ansiedade, eu pingo as gotinhas dessa aqui, ó, debaixo da língua aqui, gente, isso aqui, ó. Coloco isso aqui debaixo da língua, 10 minutos, eu estou outra pessoa, sério. Eu queria levar para as pessoas, eu sempre tive um coração muito doador. Então, assim, quando eu vi com 5 meses, eu conseguindo colocar uma roupa no varal, que eu não conseguia, era um sofrimento. Colocar uma roupa no varal para mim era de 3 idas lá para conseguir. Quem sofre de fibromialgia sabe o que você está falando. Ele sabe, o formigamento nos pés, nas mãos, levantar e colocar os pés no chão, estar sentado, a dor nos quadris, as diarreias espontâneas que vêm, se você estiver na rua, você vai sofrer porque vem de uma vez, né? É causado pela fibromialgia. A fadiga crônica era tanto que quando eu ia respirar, eu ficava assim com a respiração presa, nessa posição aqui, ó. Tentando voltar a respiração devagarzinho, que é como se eu estivesse infartando ou uma faca passando dentro de mim. Gente, era ansiedade. Era fadiga da fibromialgia, fadiga crônica, porque a fibromialgia não é só dor.
ela tem vários outros sintomas. E eu queria mostrar, com esse coração que eles me chamavam, brincava comigo, a Madre Teresa de Calcutá chegou na área, né? Sempre falava assim comigo, porque eu comecei lá no Facebook, quando não se falava em cannabis no Brasil, muitas das vezes eu fui xingada, né? Porque a gente não queria vender cannabis. Eu não trabalhava com cannabis, eu só queria falar para as pessoas que funcionavam. Não, é mais que isso, eu acho. A gente queria ajudar o outro. A gente queria, de alguma forma, tirar a dor do outro. Então, quando a gente recebia um paciente que voltava e falava, meu Deus, vocês foram anjos na minha vida, porque eu estava tomando morfina em cima da cama e hoje eu consegui trabalhar. Olha, fazia 5 anos que eu não conseguia dormir 2 horas seguidas por noite. Eu dormi 6 horas. Né? Então nós fomos movidos por isso. E a empresa foi crescendo e se estruturando por consequência. A Anice foi responsável e participou de mais de R$1 milhão em doação de medicamentos. Diretamente ali. E as pessoas criaram um cenário de afastamento muitas vezes, por quê? O medicamento deve ser caro, é um produto que vem dos Estados Unidos, então eu não vou ter condições de ter acesso. E muito pelo contrário, gente. É muito simples, né? Alcançar o tratamento, iniciar o tratamento. Então, hoje nós estamos aqui em Limeira, inclusive, para falar um pouco disso e para trazer para perto essa realidade, porque tem muitas pessoas que estão escutando, às vezes têm dúvida, não sabe com quem conversar, com quem falar, por onde começar, né? E hoje a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas e abrir as portas, né? O nosso objetivo aqui é dar acesso para essa cidade, né, a iniciar esse tratamento. E os benefícios são muito grandes. Eu quero compartilhar um caso muito rapidinho, mas que é muito impactante. Um dos casos que me tocou muito nessa caminhada de uma criança que ela tinha um grave problema de epilepsia. Então a criança convulsionava muito. 10, 12, 15 vezes ao dia a criança entrava em crises convulsivas de difícil controle. Então, imagina um pai e uma mãe com uma criança que pode convulsionar a qualquer momento, né? Como que você sai com essa criança numa escola? Como que você vai ao shopping com essa criança? Como que você... qualquer coisa. Conheci adulto assim. Cara, a qualquer momento a pessoa pode entrar em crise, convulsionar, cair, bater a cabeça. Exatamente. Então, é muito difícil, né, isso. E cada um tem uma reação, né? E cada um tem uma reação. O médico orientou o neurocirurgião a fazer um procedimento cirúrgico, que é um protocolo que abre a cabeça do paciente. A cirurgia muito delicada, vai abrir a cabeça do paciente, faz um procedimento cirúrgico, e a redução é mais ou menos de 30% das crises. Então você se submete a estudo para ter 30% ali menos crises, enfim. E aí já tinha a data agendada da cirurgia. Decidiram dar uma oportunidade ao canabidiol. Já que já estava a cirurgia agendada. Antes da cirurgia. Antes da cirurgia falou, olha, já que agendou a data e tudo, vamos tentar com o canabidiol para ver o que acontece. E o que aconteceu? O canabidiol respondeu tão bem que ele conseguiu reduzir mais de 92% das crises. E aí voltou no médico, cirurgião, avaliou-se e suspendeu a cirurgia. Ou seja, não precisou se submeter à cirurgia de abrir a cabeça da criança e tudo mais. E ele se estabilizou fazendo uso do canabidiol. Então isso pra gente não tem preço, cara. A gente dorme assim falando, olha, tem mais uma família que tá em paz, né? Conseguimos atender mais. Conseguimos atender. Uma mãe me chamou no particular, eu quero comprar esse produto. Eu vou abordar vocês na saída, eu vou comprar esse produto de vocês? Vocês vão poder vender para mim isso? Como que é para mim ter acesso a esse produto? É a pergunta que muitas mães às vezes... É a pergunta do milhão, né? Viagem, né? Mãe de primeira viagem, a quem tem aqueles pais de autistas que estão em luto praticamente, né? Reconhecer agora que seus filhos são autistas e não sabe como eu vou usar isso. Será que o meu filho pode usar isso? Ele tem condições de usar, ele pode usar? Como que é prescrito? Como que é o acesso a isso? Olha, o primeiro passo é bem simples. Precisa passar por uma consulta médica. Então precisa ter uma avaliação médica. O médico
vai orientar, vai prescrever. Mas não são todos os médicos que prescrevem medicamento à base de cannabis. Tem a prática clínica. Tem a prática isso, clínica. Que estão estudando e tudo mais. Que estudaram. Sim. Então, enfim. Esse tem sido um desafio. Você encontrar um médico, talvez perto, que prescreva medicamento à base de cannabis. Né? Mas nós temos hoje uma rede extensa de médicos especializados em prescrever cannabis medicinal. Muitos atendem presencialmente, outros atendem hoje de forma online, né? Teleconsulta, telemedicina. Então, entrando em contato aqui conosco, a gente consegue dar esse direcionamento, tá? Mas o primeiro passo é passar por uma consulta com o médico, e o médico vai avaliar o histórico desse paciente. E não só, né, Felipe, passar por uma consulta com o médico, mas também demonstrar o interesse em iniciar esse tratamento, né? Porque muitos médicos que inclusive prescrevem, que trabalham com cannabis, eles acabam tendo muitos receios em abordar isso com o paciente, porque ele vai sair do meu consultório com uma receita de cannabis. Se o paciente tem um preconceito ou tem alguma coisa, o médico pode inclusive perder esse paciente, né? O cara sai de lá e fala, você tá doido, não vou voltar aqui nunca mais. Então, assim, o principal ponto é, busque primeiro um profissional habilitado, capacitado, ali de sua confiança para iniciar o seu tratamento, mas principalmente fale para ele, né? Fale para o seu médico do seu interesse, e aí é um ponto que eu deixo aqui para todos, né? Acontece isso com certa constância, né, Felipe? De pacientes que estão aí em tratamento com médicos, com profissionais já há diversos anos, que fechou o diagnóstico, sabe de tudo isso, mas que o médico nunca sugeriu o uso, né? Nunca abordou. Chega na próxima consulta e fala, doutor, eu quero utilizar cannabis, eu escutei isso, eu vi que isso é bom para mim, o senhor recomenda eu utilizar, o senhor tem conhecimento? Pronto, é um primeiro passo, para que você possa escutar do seu médico as opiniões dele também, mas também lembre do seguinte, nós enquanto grupo Medicana, Cana Pharma, nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade das prescrições, mas principalmente com a eficácia desses tratamentos, que não é apenas pautado no produto, mas sim no acompanhamento. Afinal de contas, são tratamentos e são medicamentos. Então, a Medicana ela oferece hoje de forma gratuita todo o suporte médico necessário para que esses profissionais estudem e iniciem o trabalho com as prescrições de cannabis. E tudo isso, como eu falei, de forma 100% gratuita. Porque a gente entende que, lógico, nós somos uma empresa, nós estamos atrás do lucro, nós temos contas para pagar, assim como todo mundo tem, mas a gente entende que esse lucro ele é proveniente de um trabalho conjunto e não apenas de cenários. Então tem muita gente por aí, vendendo isso, vendendo aquilo. Não, a gente entende que para ter o nosso resultado, a gente primeiro precisa formar um bom mercado. E para formar esse bom mercado, a gente tem que trabalhar com conteúdo, a gente tem que trabalhar com conhecimento. Então, caso você fale com seu médico, olha, eu quero iniciar meu tratamento, o médico não tem essa capacidade, mas tem o devido interesse em iniciar, procura a gente pela internet, só digitar aí no Google, no Instagram, os nossos perfis, fale com alguns dos nossos consultores, os nossos representantes comerciais, para que o médico conheça, não se acanhe, só apresenta que o nosso time tem total competência hoje e capacidade para oferecer isso. Né? Mas é bem simples, assim, o primeiro passo é esse, passar por uma consulta médica, né, ou entrar em contato conosco também, é só entrar em contato com a Cana Pharma, gente, vocês vão ser muito bem atendidos, né, a gente vai conversar com vocês aí, orientar, tirar todas as dúvidas, e vários pacientes entram às vezes em contato cheio de dúvidas, e a gente explica, orienta, e é normal, porque é algo novo para muitas pessoas, né? E depois que você tiver ali com a sua receita, com a prescrição certinho, né? A gente também dá toda a orientação para fazer a compra, né? Porque vem direto dos Estados Unidos para a casa do paciente. Então é um tratamento personalizado e de alta eficiência. Mas hoje, com 15 dias após a compra, seu remédio chega no seu endereço, você não precisa sair de casa. Então é bem tranquilo esse processo. Bom, né? eu sei que nós temos muitas mães que assistem o podcast pós, né, ou ao vivo, e que eu tenho total confiança. Então eu peço a confiança de vocês, né, por esse produto. Falei muito sobre o produto aqui, do cannabis, eu falei que traria uma empresa para cá. Eu vejo tanto sofrimento das mães que mandam mensagem para mim, pelo amor de Deus, me ajuda. Então tá aqui, a ajuda tá aqui. Eu tenho pessoas aqui do meu lado que vai apresentar o produto para vocês. Gente,
vocês vão me abraçar, vocês vão me procurar, vocês vão agradecer no podcast depois de usar esse produto. É eficiente e vai agir. E essa é a minha pergunta. Aonde ele age? Como que ele age? Tá? A pessoa ela tem fibromialgia. Como que vai agir o cannabis? A pessoa é autista. Como que ele age no corpo da pessoa para chegar nesse tratamento, nessa... Perfeito. Bom, para explicar isso, eu vou entrar um pouquinho só numa área técnica, mas prometo não ser muito cheio de palavras difíceis, cheio de termos técnicos, mas acho importante para a gente entender. Como que a cannabis ela funciona no nosso organismo, né? Como eu estava falando, que ela era a droga mais utilizada do mundo, por que que existe isso? Por que que ela tem uma interação tão forte com a gente? Foi-se descoberto que o organismo humano, assim como outros organismos vivos, praticamente todos os seres vivos hoje, eles têm um sistema chamado sistema endocannabinoide. Por que endocannabinoide? Esse sistema ele é formado por receptores. Receptores espalhados em todas as nossas terminações nervosas, em todas as nossas células, né, do nosso organismo, eles estão ali, são os receptores CB1 e CB2. Esses receptores, eles interagem com duas substâncias, com duas moléculas produzidas pelo nosso organismo, que são os nossos endocannabinoides. O 2-AG e a anandamida. A anandamida, molécula da felicidade. Se a gente for olhar pela etimologia da palavra, a gente vai ter esse significado. É a molécula do equilíbrio, é a molécula que te deixa em paz. Então, beleza, se descobriu que nós temos esse sistema, mas antes não chamaram de endocannabinoide, descobriram esse conjunto ali de ações bioquímicas, né, funcionando. Foram olhar... Uma linguagem bem vulgar. O nosso corpo tá cheio de receptorezinhos. Tanto sensores, na parte neurológica, em toda a nossa estrutura corporal. Nós temos receptores, isso já foi provado. E o nosso próprio corpo também, ele produz pequenas quantidades de endocannabinoides, que são canabinoides produzidos pelo corpo, internamente. E isso vai fazer a homeostase, vai deixar o nosso corpo equilibrado, vai trazer um controle emocional, E chega um momento que muitas vezes a gente começa a ter deficiências. O déficit desse sistema endocannabinoide é o que provoca o desequilíbrio do nosso organismo. E aí é um ponto importante. Aonde está a atuação quase que direta desse sistema endocannabinoide? Praticamente em todas as nossas terminações nervosas. Então, por isso que ela está no nosso sistema nervoso central. Então, como esse sistema, ele acaba... Né, vou usar mais um termo vulgar aqui, uma composição vulgar. Ele atua ali como um lubrificante do nosso organismo como um todo, uma espécie de suplemento ali para garantir que tudo que deveria funcionar continue funcionando. Quando você traz um canabinoide externo produzido pela planta, como é o caso aqui do CBD, do THC e etc., do CBG, esse canabinoide, ao ser metabolizado pelo seu organismo, ele atua diretamente estimulando esses receptores, tanto CB1 quanto CB2, a produzir os endocannabinoides faltantes. Então, com essa produção desses endocannabinoides, você tem a busca pela homeostase do seu sistema endocannabinoide, que por consequência provoca a sua homeostase corporal. Homeostase, equilíbrio, né? Um corpo equilibrado combate as suas patologias. Então, tendo essa informação, a gente entende um ponto importante da cannabis. Por que que se fala que a cannabis é utilizada e serve para muitas patologias? Ela é uma coisa milagrosa que serve para tudo? Não, ela atua no seu equilíbrio. O que o Gustavo está falando é tão interessante. Quantas vezes, por você passar por uma forte emoção, ou por um estresse, o seu corpo diminui a sua imunidade e você começa a desenvolver doenças. Muitas pessoas sofrem com isso. Por exemplo, eu tive uma perda que me afetou muito emocionalmente. E aí você começa a ter herpes, por exemplo. Sim. Muitas pessoas têm esse quadro. Poxa, eu tô com herpes, eu tô com isso, peguei uma gripe, e não consigo sarar e tal. E aí quando a gente vai ver isso, essa pessoa passou por uma emoção muito forte,
o sistema imunológico caiu, e isso acontece, ou quando você fica propenso a infecções, exposto a um estresse, ali, e aí essas bactérias, doenças, acabam vencendo muitas vezes, entendeu? Mas quando você começa a tratar com o canabidiol, por exemplo, com os medicamentos à base de cannabis, eles propõem o que o Gustavo está trazendo. Ou seja, eles começam a equilibrar o seu corpo de tal forma que você tem um humor controlado, você tem um sono controlado, você começa a regular a sua alimentação, você começa a controlar a sua ansiedade. Então você começa a tirar isso. O seu corpo começa a ficar funcionando de uma forma... Porque ele vem e repõe tudo. Ele vem equilibrada. Ele traz o seu organismo de volta ao que ele deveria ser. E aí você me pergunta, tá, Gustavo, mas como que isso atua diretamente nas patologias, como é o caso da fibromialgia, atua no TEA, né, atua aí também em algumas demências. Como que isso funciona? Por que existe essa interação tão grande? Vamos lá. No caso do autismo, o paciente portador do autismo, ele é um paciente neurodivergente, então ele precisa se reequilibrar ali dentro. Como assim reequilibrar? Ele precisa garantir que todas as sinapses nervosas funcionem como ela deve funcionar. Esse canabinoide, o sistema endocannabinoide, vai permitir que o seu organismo se regule sozinho. Então ele vai permitir que você se desenvolva. Evitando até as crises. Evitando as crises. Então ele vai controlar o emocional, ele vai controlar o seu sono, ele vai permitir certos relaxamentos, ele vai estimular onde precisa ser estimulado e que vai fazer com que essa criança ela se desenvolva naturalmente como deveria ser. No caso da fibromialgia, por exemplo, trata-se de dores, trata-se de uma doença autoimune, trata-se de diversos desequilíbrios desse organismo. O Canice falou, você tem ali formigamentos, você tem diarreias, você tem crises de ansiedade, você tem crises de diversas outras coisas, fadigas, crises respiratórias, provocadas por um desequilíbrio total. A partir do momento que você trata todas essas condições, o seu próprio organismo ele vai reajustando e voltando para a posição que ele deveria. Logicamente, isso aqui é uma explicação bem genérica, assim, bem vulgar. Para que as pessoas também entendam, né? Quando a gente fala de autismo, por exemplo, a gente trata como espectro autista, né? Então, é um espectro, são várias situações, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o paciente autista, ele tende a sofrer com um excesso de estímulos. Então, há um desequilíbrio. Tem muito estímulo aqui. E aí, quando inicia, por exemplo, o tratamento com canabidiol, começa a ter um equilíbrio natural. Então, esse paciente começa o canabidiol vai atuar, né, de uma forma que melhora as funções cognitivas, então o paciente começa a conseguir expressar mais aquilo que ele está pensando, aumenta a concentração, a fala, a concentração, a verbalização, foco, auxilia na verbalização, na fala, eu tenho a perguntar no aprendizado. Quantas mães, a principal sofrimento das mães é de suas crianças não falarem. Então a maioria das crianças autistas, não ouviu uma mãe, ela não verbal, e uma criança não falar mamãe, papai, quero água, ou expressar o que está querendo, é difícil. Então, mãe, tá aí. Vamos provar desse produto. A Anice, ela falou, na verdade, sobre uma novidade para a cidade de Limeira. Então, legal, não trouxe vocês à toa. O Felipe falou no começo aqui do podcast que nós estamos já passando o tempo. Vamos lá. O Felipe falou sobre um novo produto que está para lançar. Eu quero saber primeiro do novo produto, depois a Anice vai trazer essa novidade que ela tem para a cidade de Limeira. Bom, chegou a hora da gente tratar o canabidiol ainda mais de maneira séria e como medicamento, né, gente? Então, Josué pegou a gente no laço aqui, a gente tem trabalhado nisso há algum tempo, e nós estamos trazendo para o Brasil uma grande empresa americana, farmacêutico, que produz remédio, medicamentos, e hoje nós conseguimos... Em primeira mão aqui em Limeira, primeira vez que esse produto está sendo apresentado no Brasil. 21 e 4. 21 e 4. Em primeira mão. É um produto revolucionário, a gente tem 100% de frente para trabalhar, então muitas pessoas conhecem o óleo de cannabis e hoje vocês vão conhecer em primeira mão.
essas bombinhas. Esse é um inalador. Parece ali, né, um inalador para asma, né, aquelas famosas bombinhas de asma. O mecanismo é basicamente o mesmo. Você tem ali um cilindrozinho, né, pressurizado com gás e a substância. Numa bombinha aplicadora como essa daí que o Felipe está mostrando, você solta um gás. E esse gás, ele tem ali o extrato, né, o CBD, e ele é absorvido pelas suas vias aéreas, então ele não é metabolizado ali pelo seu fígado, ele não passa por todo o seu sistema digestivo ali como um óleo passaria, por exemplo, até ser 100% metabolizado pelo seu organismo. Então você tem uma absorção muito maior. E aí nós temos também um controle de precisão de dosagem extremamente alto. Ou seja, nós estamos falando hoje aqui em primeira mão, no programa Voz do Autista em Limeira, da primeira, vamos ser a primeira, né, Felipe? Acho que não tem outra, não. Mas nós estamos falando da primeira apresentação de canabidiol no Brasil de forma inalatória, 100% farmacêutica, certificada IFA. Isso não é maconha. Isso é remédio. Bom, se é exclusivo, se é bom, com certeza o pessoal vai bater em cima, né? Porque ninguém taca pedra em fruta que não dá, árvore que não dá fruta. Com certeza. Então, com certeza, até agradeço de lançar o produto aqui em primeira mão. Nós vamos até fazer um corte, né? Um corte para falar sobre isso. Pessoal, o nosso tempo voou, mas eu quero que a Anice fala, né, sobre a novidade que está trazendo aqui para a cidade de Limeira. Antes, eu quero mandar um abraço para o Frank, que está ligadinho conosco aqui, o podcast todo. Obrigado, Frank. Que em breve estará conosco também para falar sobre outros assuntos ligados ao canabidiol e também a Canafarma, viu, gente? Então, agora falou em CBD, falou em canabidiol, cutuca o pessoal do grupo aí. Olha, fala que o Josué, eu vou te mandar, né, o portfólio da Canafarma para vocês entenderem mesmo. Vocês que gostam de estudar, seu José Melo, William Frank, o AC Palma e outros, né, a Kiko, até o prefeito Murilo Félix, nós vamos enviar para vocês, que com certeza vai dar retorno. Nisso, fica à vontade. Me dá essa honra aqui. Pode olhar para aquela câmera lá. Então, gente, na realidade eu não consegui concluir nem a metade da minha história, do pouquinho da minha história, mas não deu tempo de falar da associação. Mas pode me chamar no particular depois, né? Pode sim, viu, gente? É o seguinte, o que eu falei que era engraçado é que por eu ser fibromialgico, mas o público que mais me procura é as mães de autistas, né? Porque os benefícios nas comorbidades do autismo tem sido muito grande, então, assim, o maior público que trata com canabidiol, que passa aqui por mim, são autistas. Gente, a novidade que o Josué pediu para mim contar aqui é que em breve nós estaremos fazendo um evento aqui em Limeira chamado Cannabis para Todos. Hoje é o iHemp, que começou lá atrás como assessoria, devido às minhas divulgações falando dos benefícios da cannabis medicinal. Eu me tornei representante de cannabis e virei uma assessoria naquela época, mas hoje eu tenho a honra de falar para vocês que todo o trabalho social feito em 5 anos se tornou uma realidade agora da iHemp ser uma associação de acolhimento com suporte jurídico robusto para atuar, ajudar os pacientes de vulnerabilidade financeira, pessoas que não têm condições de custear o tratamento. A gente tem o apoio de advogados experientes na área, Josué, que busca o tratamento na justiça para esses pacientes associados. Nós conseguimos consultas com valor social, por exemplo, o médico cobra quase R$800 na consulta, faz por R$150 a consulta para a mãe ter acesso à receita, e um laudo para buscar o tratamento, porque o médico precisa mostrar a importância do uso do medicamento para o advogado buscar o tratamento na justiça para o paciente. Então, nós contamos com esse apoio de vários médicos, e se tiver algum médico assistindo também e quiser nos apoiar, né, fazer consultas com valor social, advogados também, também que queiram entrar nessa causa com a gente, né, de trazer qualidade de vida, gente, para essas mães de autistas, porque a gente sabe o quanto essas mães sofrem com uma criança agitada dentro de casa, com uma criança assim que precisa ir para a escola e às vezes dá muito trabalho, e é uma situação, é uma condição, né, a criança não quer fazer aquilo, ela não faz por querer. Então, se o canabidiol traz esse equilíbrio no tratamento de uma criança autista, e você que é advogado quiser apoiar a associação iHemp, olha, Nice, eu quero ajudar vocês com isso aí,
O médico também que quiser vir doar consultas com valor social para os pacientes, sejam muito bem-vindos. Associação, né? Associações podem se juntarem, entrar em contato com vocês. Exatamente, a gente faz esse trabalho. Nós tivemos em Vitória da Conquista, inclusive, lá na Bahia, Josué, 2 vezes, uma semana consecutiva da outra, assim, porque a gente estava lá justamente apoiando a Associação de Fibromialgia e a Associação de Autistas. Então já foram lá com 2 finais de semana que a gente realizou um evento lá. Já deve ter passado aproximadamente quase 60 pacientes em consultas com valor social. Conseguimos de R$100 a consulta e já conseguimos os advogados que vão entrar com ação judicial para esses pacientes. Então, ou seja, a associação, o iHemp, nós aceitamos, né, apoio de outras empresas, apoio de pessoas que querem associar, não é só aquela pessoa que precisa que vai associar. Por exemplo, não, eu quero ajudar, eu não preciso do tratamento, eu não preciso do seu serviço, mas eu quero ajudar quem precisa. Vai lá e associa. É um valor simbólico de R$25 mensal e o paciente tem todos esses benefícios que eu estou citando aqui. E em breve nós estaremos aqui como iHemp realizando o Cannabis para Todos. Abrindo as portas, né? Agora, e importante isso que a Anice pontuou aqui, Josué, só acho que a parte mais importante do trabalho da iHemp, né, que nos admira totalmente e nos motiva a continuar e a firmar cada vez mais parcerias, garantir que isso funcione, é que em Vitória da Conquista, a Anice nos chamou, né, quando viu ali a situação, quando ela entendeu tudo que tinha, e pediu para a Cana algumas doações, né? E lá a gente enxergou, eu estive também presente no evento, eu vi a realidade das pessoas. A Cana, ela ofereceu 100 frascos, de forma 100% gratuita para esses 100 pacientes dessas instituições que estavam ali precisando de apoio, pessoas completamente em vulnerabilidade social total, para iniciarem o tratamento. Então, essas parcerias são muito importantes. Aqui na cidade é a mesma coisa. Lá nós contamos com o apoio das instituições, de empresas locais, para viabilizar as coisas, porque afinal de contas, tudo custa muito, né? Tudo envolve muita coisa. E aqui em Limeira a gente quer fazer a mesma coisa. A Anice tem esse coração dela, ela chega, ela faz. E nós aqui, enquanto Canafarma, né, eu e Felipe aqui, a gente assumiu um compromisso com ela de garantir que ela tenha tudo isso. Eu peço mesmo, eu só não peço pra mim, mas se for pra ajudar alguém, eu peço até na rua, até lá na avenida, vem aqui, vão ajudar a pessoa que tá precisando. Aí pede, eu peço, pede muito mesmo. Peço desconto, quem é associado tem desconto. Eu vou lá, gente, ó, isso aqui é associado à associação, pode fazer favor de dar desconto para esses pacientes, porque eles precisam. Se precisam, pode contar comigo, que eu vou em qualquer lugar se precisar para ajudar. Gente, olha o que foi falado, né? Várias coisas aqui no podcast, nós estamos praticamente encerrando o podcast. Depois nós vamos encerrar com esse videozinho, vocês vão falar sobre a agenda de vocês, porque a gente já extrapolou o tempo, na verdade, mas foi falado, né, gente, sobre esse lançamento. Então você que não tem condições, volta o vídeo depois para vocês verem, né, de ter uma consulta com o médico que vai prescrever. Você não tem advogado para entrar com ação, tem os advogados que vai entrar com ação para vocês. Então, gente, associem, a gente vai falar sobre isso depois. Eu vou jogar nos grupos isso daí para vocês depois, para falar como que é, como que será. Nós vamos pegar um vídeo do pessoal aqui para vocês entenderem também. E a vinda do Canafarma aqui na cidade de Limeira, né, que vai estar conosco no prêmio A Voz do Autista. Quem sabe próximo ao prêmio, nós vamos aí fazer esse lançamento para vocês aqui. Temos associações aqui do Grupo Inclusão, temos a Aloy, tem outras mais, que a gente pode fazer uma parceria, até mesmo para que você venha ter acesso de maneira mais rápida também. Se você não é associado, você vai poder associar ao iHemp para você também. Então nós vamos passar detalhes aí, informações, vai ter no podcast lá, na bio, você pode ficar tranquilo, tá bom, gente? Eu acho que vamos soltar esse vídeo aí, vamos falar um pouquinho sobre a agenda de vocês, que vocês estão passaram e tem agora, e da semana que vem, né, que vocês vieram para cá, para São Paulo, da onde vocês são. Enquanto isso, eu vou soltar o vídeo, que eu achei um vídeo muito bonitinho. Eu quero entender esse vídeo onde é, e vocês vão falando em cima, falando da agenda, que o microfone vai estar aberto para vocês. Bom, Josué, a gente tá aqui em São Paulo, né,
nessa missão São Paulo, a gente viaja e chama de missão, né? Missão Bahia, missão São Paulo. Primeiro participando da feira da American Cannabis Fair, que é uma feira de negócios, uma feira de apresentação. Estamos ali visitando alguns parceiros, reafirmando negócios. E estaremos na semana que vem na cidade de Sorocaba, no dia 27, participando de uma audiência pública promovida pelo vereador Fábio Simoa, às 19 horas. E também com uma agenda aqui na cidade de Sorocaba, fazendo algumas reuniões. Estávamos aqui falando, né, em Limeira e tudo mais, quando veio o convite, a gente deu um pulinho aqui rapidinho hoje, saímos lá do evento correndo para cá, para acompanhar, para conhecer a cidade, né, e principalmente promover isso aí que vocês estão vendo no vídeo, né. Esse aí foi um videozinho do nosso final de evento, né, um resumo do nosso evento lá em Vitória da Conquista, apresentando ali os produtos, as possibilidades de tratamento, mas principalmente lá lançando o programa Cannabis para Todos da Y-Hemp para o povo de Vitória da Conquista, e nós queremos fazer, né, esse evento aqui também. Então tá aí um spoilerzinho do que nos aguarda aí nos próximos dias, semanas, meses. Vai ser para somar alguma consideração? Felipe Soares, fica à vontade enquanto o vídeo tá lá. Bom, já rodou, parou o vídeo, vamos lá. Porque, tá um vídeo de novo. Se você puder dividir a tela, fica à vontade, viu, Jonathan? Enquanto o Felipe dê suas considerações, se tiver alguma coisa para que você não. Não, acho que é isso. É sempre bom estar aqui, participar, falar um pouquinho sobre tratamento à base de cannabis. E cada vez a gente vê que segue avançando mais, né? A gente segue evoluindo, não parou por aqui, a história não terminou, muito pelo contrário. A gente só está começando e iniciando um novo momento, né? Como eu disse, agora a gente traz um medicamento, né, real aí. Enfim, tem muitos médicos interessados, muitos pacientes interessados também, e muito em breve nós queremos estar aqui promovendo aí, quem sabe, um evento desse porte na cidade aqui de Limeira, convidando médicos, autoridades do município, parceiros, associações e pacientes, mamães de autistas, mulheres com fibromialgia, enfim, pacientes, e falar um pouco mais sobre cannabis, educar as pessoas, desmistificar muito esses preconceitos que existem e separar, né, aquilo que é a cannabis propriamente dita e aquilo que é um medicamento, um tratamento que traz qualidade de vida para muitas famílias brasileiras. E eu estarei convidando o pessoal da Melhor Idade também para participar, que tem uma associação gigante aqui. Muito bacana. Então eu quero convidá-los talvez a gente até faz lá, porque a câmera vai ficar pequena, e o anfiteatro que também na Herbélia é muito chique, dá pra gente levar esse pessoal, ou nós levarmos até eles, né, para que eles tenham acesso a isso, que a maioria com certeza vai precisar e vai gostar, né? Vou falar até com... É um evento maravilhoso, gente, é muito bom. Nisso, você agora, suas considerações finais, mais uma vez, muito obrigado por trazer toda essa equipe aqui, é um privilégio para mim. Josué, gratidão, nós somos honrados de estarmos aqui com você, muito obrigada mesmo, somos nós, de verdade, que agradecemos. Conhecia de ouvir falar, agora que pessoalmente. Verdade. Eu só quero falar rapidinho, porque deve ter muitas mãezinhas se perguntando nesse momento, é só neuro que pode prescrever cannabis. Gente, não é só neurologista, não é somente psiquiatra. Qualquer médico que tenha feito medicina canábica, ele está apto a prescrever, porque também não é só prescrever, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um ajuste de dosagem. Então, eu queria deixar isso bem claro, porque a gente trabalha com muita responsabilidade. Então, médicos que nós indicamos são pessoas profissionais responsáveis, que vai dar o suporte no pós, porque o problema é no pós, é o ajuste de dosagem. E no mais, Limeira, gratidão por vocês que estão nos assistindo e ainda vai assistir esse vídeo. Desde já convidamos vocês que em breve estaremos aqui novamente realizando o projeto Cannabis para Todos. A gente já levou em várias cidades do Brasil e aqui será a próxima cidade na qual nós estaremos realizando esse evento, trazendo médicos para falar sobre o assunto, sobre o poder da cannabis no autismo, em outras patologias, porque aqui a gente faz um apanhado geral de várias patologias, mas em questão nós estamos aqui falando hoje mais sobre o autismo. Então vai ser uma mini conferência, na verdade, e um lançamento exatamente do Canafarma aqui na cidade de Limeira. Gente, exatamente. Muito legal. A nossa ganhadora foi já está com você, a ganhadora do rodízio da Mr. Titans,
Qualquer coisa eu coloco na timeline do programa para você. A ganhadora eu já até sei aqui, né? O nome da ganhadora, mas se não colocar, eu coloco. Vai colocar, Jonathan? Posso encerrar? Cadê? Ah, tá lá. Silvana Garri ganhou o rodízio, tá bom? Só entrar em contato comigo. Silvana, muito obrigado pela audiência. Gente, compartilha, né? Não é todo podcast que tem pessoas assim, né? Que saiu de longe, que eles são mineiros, na verdade, né? Cruzeirenses. Não é cruzeirense porque o Cássio é pai de uma criança autista. Não, né? São cruzeirenses mesmo, raízes. Para mim foi uma honra ter conhecido o pessoal aqui pessoalmente e também ter vocês até aqui, né? Eu tive uma participante que rodou 800 km para vir no podcast e vocês, com essa gentileza, com todo esse trabalho e agenda de vocês, está aqui no podcast e na cidade de Limeira, né? Se fosse mais cedo, eu ia dar um jeito de apresentar vocês para pessoas ligadas ao assunto aqui também, mas vai ter novas oportunidades. Eles estavam conosco nesse evento. Muito obrigado a você pela audiência, tá? Agradeço totalmente. Compartilha, gente. Marca a pessoa, né? Se você quer alguma dúvida, pode entrar em contato com a Anice. Vocês encontram na minha rede social. Qual que é a rede social da Canafarma que eles podem entrar em contato? @Canafarma com K, K-A-N-N-A, Farma com PH.co no Instagram, tá? E o site é a mesma coisa, canafarma.co. Aí na internet tem todas as informações da nossa empresa. Bom, Josué já está seguindo, viu, gente? Bom, mais uma vez, obrigado a vocês. Obrigado aos meninos que estão lá fora, né? O Lucas e o Vitor. E o Vitor que está lá. Vitor, valeu. Lucas, valeu. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês de Minas, gente. Ou até onde vai chegar esse podcast A Voz do Autista. Lembrando que por trás de um autista há um sobrenome, atrás de um sobrenome, uma grande família típica. Eu convido vocês, assim como eles, a fazer parte dessa família. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.